Setembro Safira, mês de conscientização ao bom uso das lentes de contato. As lentes de contato são largamente utilizadas em substituição aos óculos de grau. No entanto, devido a maus hábitos ou uso inadequado das lentes, acontecem vários problemas oculares, desde uma ceratite, uma úlcera de córnea, até uma infecção mais grave que pode evoluir para uma perfuração e até a necessidade de um transplante de córnea. Então, se você é usuário de lentes de contato, lembre-se, nunca durma com as lentes de contato. É fundamental que você faça a higiene das lentes com produtos adequados, nunca com soro fisiológico, pois os produtos eles fazem, além da limpeza, a desinfecção das lentes. É muito importante que você faça a limpeza também do estojinho. Respeite o prazo de descarte das lentes de contato e sempre procure retirar as lentes antes da maquiagem. É muito importante você evitar o uso de lentes em locais potencialmente contaminados, como piscinas, cachoeiras, rios, pelo risco de contaminação. E fundamental a consulta anual ao seu oftalmologista. Somente ele pode fazer uma boa adaptação das suas lentes de contato. Tenha uma boa saúde ocular. Vamos lá? De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos, comprados do mundo inteiro, muitos virão te louvar. Teus filhos eleitos, povo especial, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bora aí, Thiago. Vamos lá. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente. Cristo Jesus, presente. Cristo Jesus, presente aqui. Glória a Deus. Graça e paz, povo de Deus. Que gostoso estar aqui na casa do Senhor, amém? Mas agora nós vamos receber uma pessoa especial aqui, quero apresentar para vocês, a Carla Cecília Roncato. Ela é dentista, é casada, tem 2 filhos e também participa do nosso PGM aqui da igreja, o PGM Ivete, da Ivete, né? Por favor, venha aqui à frente. Seja muito bem-vinda, é um prazer imenso recebê-la, viu? Sinta bem à vontade em nosso meio, Deus abençoe. Amém, que assim seja. Muito boa tarde para vocês, os cumprimento com a paz do Senhor aqui. Eu vou falar um pouquinho com vocês a respeito à nossa saúde bucal de nossos idosos, que é um prazer para mim abranger esse assunto, tá?
cuidados da saúde bucal nos idosos. Uma saúde geral, a gente conversa muito sobre qual que é a saúde geral do nosso Brasil, né? E para falar disso, a gente tem que falar mesmo sobre a porcentagem e a saúde no geral deles, né? Onde a gente conversa, fala-se que 87% de nossos idosos, eles apresentam um uso geral de um medicamento, fazem uso contínuo de um medicamento, né? 87% de nossos idosos. 37% de nossos idosos, eles utilizam mais de uma medicação, né? Que se chamam os polifarmácias. A gente tem como esse termo porque são muitos medicamentos que utilizam, né, durante a vida. Aí temos uns 70% de nossos idosos que eles apresentam uma doença crônica, já fazem um uso mais contínuo de medicamentos, têm uma vida saudável um pouco mais agitada, falando em termos de medicação, tá? 29,8% de nossos idosos, eles possuem mais de uma doença crônica. O que repercute isso na nossa vida? Que um estado geral, uma doença ou uma inflamação ou alguma infecção, de forma geral, vai repercutir também na nossa cavidade bucal, tá? Tudo que a gente tem, uma doença geral, vai repercutir na nossa boca. Como que a gente consegue lidar com isso, né? Geralmente no nosso consultório, no nosso dia a dia, os pacientes chegam ou com múltiplas perdas dentárias, já com muitos dentes perdidos, alguns dentes perdidos, chegam com próteses sobre implantes, próteses totais, próteses parciais. O dia a dia desses pacientes que chegam assim no nosso consultório. E isso, o que acontece? Que isso abala muito o paciente. O paciente já chega um pouco mais desanimado, o paciente chega sem vontade já de cuidar, né, os dentes, e isso não pode acontecer, tá? Estamos aqui para isso, para ajudar, para mostrar para o paciente que nem tudo está perdido, tá bom? Para acontecer essas perdas dentárias parciais, totais, dentes que já estão para um tipo de tratamento de exodontia, a gente fala assim, o que aconteceu lá no início, né? Foi cáries, principalmente a cárie, né? A cárie que leva a uma perda de um dente, mas também temos os problemas de gengiva, nossa gengiva inflamada, uma gengiva com dor, uma gengiva com sangramento, né? São os principais motivos que levam. Se tem uma gengiva sangrando, vou ter um dente exposto, um dente com uma mobilidade dentária. Então, o que acontece aí? Eu consigo, o que seria a consequência? Exodontia, extrair um dente que já está com mobilidade. Mas para evitar isso, o que eu tenho que evitar? Né? Acúmulo de placa bacteriana, acúmulo de tártaro, para evitar ter uma melhor higienização de nossos dentes, uma higienização adequada e eficiente, que isso evita muito para a gente perder, para não ter esse acúmulo de placas, tá? Logo disso vem os problemas periodontais, né? Que com a cáries instalada, uma gengiva inflamada, vem os problemas de sostém do dente. Os tecidos que se encontram sostendo esse dente, eles começam a sentir a inflamação, a sentir sangramento e uma posterior mobilidade desses dentes. Os desgastes também vêm nessa faixa etária, desgastes dentários, que o que acontece aí? Quando tem um desgaste dentário, o paciente vai ter mais sensibilidade. Tomando líquidos, seja frios, quentes, ele vai sentir mais. Então, tudo isso acontece também com problemas fisiológicos, tanto fisiológicos como patológicos. Né? Fisiológico, por conta da idade, a gente vai tendo certas mudanças, né? Mas a gente tem que acompanhar a que ele não se considere patológico lá na frente. E como que evitamos isso? Com boa higienização.
tá? Principalmente, o foco de toda perda dentária é higienização. A gente tendo uma boa higienização, uma higienização constante e eficiente, a gente pode evitar, né, certas alterações patológicas. Outra das principais características de uma perda dentária ou de uma lesão na nossa cavidade bucal é o câncer bucal, que a gente tem que policiar muito quando tem alguma ferida na nossa boca. É importante a gente olhar e sempre estar em constante monitoramento, vamos falar assim, da nossa cavidade bucal. Se tem uma úlcera, tem uma ferida, ver quanto tempo essa ferida está aí. Por que essa ferida está assim? E sempre ver a nosso dentista, ser cauteloso e falar, olha, estou com uma ferida, né, faz tempo, e ver por que aconteceu. Pode ser uma prótese mal adaptada, pode ser um estresse, uma baixa da imunidade, né? Tem muitos fatores que podem ocasionar. Mas a gente tem que tomar muito em conta de que não seja um possível câncer bucal, tá? Pelas características. Então, o que o paciente idoso geralmente apresenta com respeito a lesões bucais, né? De acordo com a idade, né, dele. Tem muito... O paciente idoso já apresenta próteses totais, próteses parciais, né, que é perda de alguns dentes ou múltiplos dentes. Aí aparecem lesões nessa cavidade, né? Por exemplo, xerostomia e redução da capacidade gustativa. Esse é um dos principais focos que o idoso tem. Por quê? Xerostomia é diminuição do nosso fluxo salival. Essa diminuição muitas vezes vem acompanhado pelo uso de medicamentos. A gente usa certos tipos de medicamentos e eles fazem com que nossa boca fique seca. Uma boca seca dá vantagem para as bactérias ter um lar, vamos falar assim, na nossa cavidade bucal. Porque uma boca seca baixa nosso nível de pH, nossa boca fica ácida. E nossa boca tem que ser alcalina, tá? Então, aí dá as chances, né, de que essas bactérias fiquem aumentando e fazendo lesões, fazendo com que apareçam cáries, fazendo com que nossa gengiva fique mais inflamada, né? São todos esses fatores. E a redução da capacidade gustativa se refere muito a próteses, né? A prótese fica em todo o céu da boca, então impede, né, sentir os sabores da alimentação, sabores, né, de frutas, de qualquer alimento que a gente consiga colocar em boca. A candidíase oral, ela também é presente em pessoas que utilizam próteses, tá? A candidíase vem, como a gente está vendo lá na foto, são manchas brancas que aparecem por uma má higienização da nossa prótese. A prótese, a gente tem que saber que a gente tem que tirar ela para fazer a higienização. Ela tem sua própria escova e nossa área de tecidos moles também tem que ser higienizados constantemente, tá? A saburra lingual. A saburra lingual, a gente tem que limpar sempre nossa língua, porque nossa língua tem essa camada, né, de toda a alimentação que a gente consome, alimentos, sucos, açúcares. Então, temos que limpar a nossa língua, tanto como a gente limpa os dentes, ou como limpa os tecidos moles, tá? E aí que vamos entrar nas alterações fisiológicas e patológicas. Alterações fisiológicas a gente não consegue fazer nada, né? Vem com a idade. Assim como cai pele, como tem flacidez no rosto, nos braços, nossa cavidade bucal também sofrem essas alterações, tá? Por isso que às vezes acontecem as próteses mal adaptadas, é por conta disso, tá? Porque nossa pele também, de dentro do sostém de nossos dentes, ela cai também, tá bom? E para evitar isso, como que eu evito essa flacidez? Evitar não vai evitar, mas consegue parar um pouco, né? Visitas constantes no dentista, fazendo trocas
trocas de próteses que já não estão bem adaptadas. De 6 em 6 meses é bom fazer uma limpeza, vamos supor, de pacientes que têm prótese sobre implante para tirar, e o dentista que limpa, higieniza, né? É o dentista que higieniza. Hábitos de alimentação, isso é muito importante. Hábitos de alimentação, se a gente consegue consumir mais alimentos ricos em fibras é muito bom, frutas, legumes, né? Faz muito bem tanto para nosso organismo de forma geral, como para nossa boca também. Tá? Por que às vezes você fala, estou com dor de estômago, né? Está doendo. Será que eu mastiguei bem os alimentos? Será que eu estou comendo os alimentos adequados? Né? Então temos que fazer essa pergunta para nós mesmos. Doenças como Alzheimer e Parkinson são doenças que afetam muito nosso sistema nervoso. Então o paciente não tem aquela motricidade para escovação. O que acontece aí então? Como que eu posso melhorar isso? Um cuidador ou um familiar teria que fazer esse trabalho, porque não pode, a pessoa não consegue, né, ter a motricidade para a escovação. Então precisa mesmo de uma ajuda. Tá? E nós estamos aí para isso, né? Tanto familiar, com amigo, um vizinho, mas tem que fazer a correta higienização, tá? Por que acontecem as perdas de implantes? Tá? Muitos pacientes chegam com prótese já, com implantes, né? Já tem uma prótese sobre implante. Como que eu cuido? Né? A mesma situação, de 6 em 6 meses tem que ter uma visita, né, no dentista. O dentista que tira essa prótese, ele vai higienizar e ele vai olhar como que se encontra a nossa cavidade oral. Tá? Ele vai ver se tem alguma alteração, se tem alguma fístula, se tem alguma úlcera, né? Isso cabe a nós profissionais fazer esse trabalho, mas cabe também a pessoa idosa procurar essa ajuda, tá? Como que eu sei que esse implante já não está dando certo na minha cavidade bucal? Quando eu tenho mal hálito, tem mal hálito, gengiva crescida, gengiva sangrando, exposição, quando você consegue ver, enxergar esse implante, são já sintomas de que esse implante vai ter que ser extraído, tá? E aí vamos na parte que eu queria entrar bastante para falar, porque a maioria dos pacientes que tem esse problema de próteses removíveis, aquelas próteses que saem, tá? Esse aqui é um tema muito importante que, se tiver alguma pergunta, eu gostaria, né, a participação de vocês, tá? Próteses antigas ou mal ajustadas. Essas próteses antigas, geralmente o paciente chega e fala, não, mas eu tenho minha prótese já há 20 anos, né? Ela está boa, ela não está me incomodando, mas ela não está cumprindo a funcionalidade que ela deveria. Muitas vezes esses dentes já estão desgastados, muitas vezes a prótese já não está bem adaptada, e como eu falei, com o passar dos anos, essas próteses vão perdendo essa conexão, vamos falar, com o céu da boca. E é aí onde tem que trocar. Aí acontecem as hiperplasias, que como vemos lá na foto, tá? Hiperplasia fibrosa. É tipo, vamos falar assim, como uma capa de livro. Ela mexe, né? E isso aí, esse balanço que ela faz com que a prótese sempre também esteja balançando lá dentro. Né? E isso vai machucando, e o paciente muitas vezes fala assim, não, mas eu estou bem, eu só coloco um remedinho aí e passa. Mas não sabe o que está acontecendo depois, né, lá a longo prazo. Tá? Então essas próteses mal adaptadas têm que ser trocadas. Tá? Lesões na bochecha. Essa é outra das lesões que acontece, porque como a prótese não está bem adaptada, ela vai ir caindo. E quando você quer mastigar, você vai mastigar a bochecha. Vai mastigar. Aí aparecem úlceras, aparecem aftas, né? A gente trata, mas ela volta novamente. Tá? Então, é consequência de uma prótese mal adaptada.
tá? E a má higiene, o que traz para nós a má higiene? A má higiene para nós traz fungos, principalmente nas placas, nas próteses. A prótese, às vezes, você tira e vê que ela está branquinha, vê que ela está meia pretinha, né? E essa é uma má higienização dela. E esses fungos, esses tártaros, essas candidíases que aparecem dentro da cavidade, ela vai ficar na nossa boca, né? Porque a gente coloca próteses todo dia, de dia, à noite. Então, sempre está em contato com nossa cavidade bucal, coisa que não é uma coisa legal, né? Tá? Então, quais seriam os cuidados que eu devo ter, né? Principalmente, visitas constantes no dentista, para ver como que está essa prótese, ver como que estão esses meus dentes que estão presentes, né? Ter sempre um cuidado com os dentes permanentes que estão em boca, cuidar eles, porque isso é de muita importância para você ter uma prótese para ela segurar, vamos falar. Se você tem dente e você faz uma prótese, uma PPR, que a gente chama, prótese parcial removível. Esses dentes são dentes pilares, são dentes claves para essa prótese futura se fixar em esses dentes que estão em boca, tá? E os cuidados de higienização para quem apresenta implantes é a escovação, principalmente a escovação, tá? Uso de fio dental com passa-fio ou sem, também pode ser. Quem tem próteses aqui sobre implantes, se alguém tiver, vai saber como. Então, vai saber como passar fio ou não, também pode usar, porque ela apresenta um espaço, né? Para você poder higienizar. E é muito importante aquela escova, a escova interdental, tá? A escova interdental é muito importante para quem apresenta implantes, tá? Porque como é uma prótese que ela não sai, a higienização ela é um pouquinho dificultuosa, né? Ela dificulta, mas a gente consegue de 6 em 6 meses fazer essa higienização, tá? E o irrigador, né, que a gente está mostrando aí na tela, esse irrigador é muito importante também porque ele tem um jato um pouquinho mais forte, né, que ele vai fazer a limpeza interdental, de dente com dente. E aí vem os cuidados das nossas próteses, né? A gente costuma falar, sempre pergunta, né, é bom deixar minha prótese aqui boa? Falo, sim, pode deixar, mas não é que tenha que ter que boa, né? Aquela água sanitária, são só gotinhas, tá? É gotinha. Pode colocar higienizar sempre com sabão neutro, né? As próteses, porque assim, a prótese ela vai substituir a funcionalidade de um dente natural, né? Mas ela não chega a ser um dente natural. Então, aí a gente tem que higienizar ela com escova. Não é necessário utilizar a pasta dental, mas se quiser utilizar, pode, né? Mas é mais com sabão neutro mesmo, tá? A escovação. E a escovação dela não precisa ser uma escova de cerdas duras. Sempre fala, até com, né, vou esfregar ela. Não precisa disso, não. É só uma escovinha normal, higienizar ela, que está tudo tranquilo. Eu acho que assim, a higienização das próteses, se você faz constante, todo dia, né? Do mesmo jeito que você escova os dentes. Eu comi hoje de manhã, eu vou escovar. Escovo os dentes, escovo a prótese. Vou almoçar, escova os dentes, escova a prótese. Mas se não acontece esse segmento de higienização, é aí onde acumula tártaro, onde aparece a candidíase, né? É por não escovar mesmo a prótese, não higienizar a prótese. E isso é muito importante, se é possível, não dormir com a prótese. Se é possível, não dormir com a prótese. Por quê? Como ela é um material feito, né, para repor funcionalidade,
ela não tem as mesmas características da nossa boca, né? Ela não é úmida, ela não apresenta essa flexibilidade, essa mobilidade, ela é algo rígido, ela é rígida. Então, quando a gente dorme com a prótese, você não deixa arejar nosso céu da boca. Ele não areja, então é bom tirar ela para dormir, né? Mas tem muita gente que não consegue. Mesmo assim, eu falo assim, não consegue, então tá, higienize mais vezes essa prótese durante o dia para você dormir com ela, tá? E isso que eu coloquei aqui, troca de próteses a cada 6 anos. Isso é um fato que eu falo assim, que tem que ser trocada por as constantes modificações que nosso corpo, né, entra, né? Então, não é assim o fato, não, ela está boa. Não, é porque nosso corpo entra em essa constante modificação e nossa boca também. E aí que acontecem as má adaptações, tá? E as minhas considerações finais. O que eu vou martelar sempre nisso. Visita frequente a seu dentista, tá? Isso faz muita diferença. Porque assim, você vai no dentista, não tem nada, que bom que não tem nada. Mas se tiver, né? Se tiver, a gente tem que ver isso a tempo. É bom você ver se aparece alguma alteração, já você vê, né? Consegue ver ela antes, muito antes de uma doença se instalar, né? E a nossa higiene eficiente, quando eu falo em higiene eficiente, muitas vezes, não, eu escovo os dentes de manhã, tarde e noite. Mas como escova os dentes? Né? Como escova eles? Tem muitas formas, né, da gente escovar os dentes, mas principalmente a gente que fala de barrido, você tirando as coisas para fora, né? Da gengiva para baixo, gengiva para incisal, você barrendo, não de forma horizontal. Quando você faz esse movimento aqui, você só está esmagando a sua gengiva. A gengiva está você afastando do seu dente, deixando o colo do dente exposto. E quando você deixa o colo do dente exposto, ela tem sensibilidade. E aí que começam os problemas de exposição radicular, tá? E isso é muito importante, correlacionar os problemas gerais com os problemas bucais. Se eu tenho uma doença geral, de forma geral, não falando de boca, diabetes, hipertensão, né, são problemas de rins, vamos falar assim, elas de uma ou outra maneira vão afetar nossa cavidade bucal pela medicação que a gente toma, tá? Então não é sempre assim, minha cavidade bucal está ruim porque eu não estou escovando. Nem sempre também é escovação. Muitas vezes é tipo de medicação que a gente está tomando e que altera lá na nossa cavidade bucal, tá? Então sempre a gente tem que correlacionar nossa saúde geral com a saúde da boca. Tudo está contraligado, tudo está ligado, né? E isso é muito importante também, assistência integral à saúde do idoso. Eu falo assim, que assim como a gente visita o médico frequentemente, a gente tem que visitar o dentista. Porque assim, muitas vezes nós, mesmo falando assim, deixamos de visitar o dentista porque não está doendo. Não dói, não visito o meu dentista. Quando aparece dor, já é porque tem um problema instalado. É melhor prevenir do que conseguir lidar com uma doença já instalada, né? Muitas vezes eu prefiro, falando assim de mim, escutar, você não tem nada, está tudo ok. Eu prefiro 1000 vezes isso do que, né, ter alguma doença que eu fale assim, puxa, né, agora não tem jeito, né? Então, eu como conselho falo isso, a gente tem que visitar nosso dentista, tem que preservar nossa saúde bucal, porque assim eu falo, a alimentação é muito importante. Alimentos que você come ricos em fibras, vai ter uma boa digestão. Se tem uma boa digestão, vai ter boa viabilidade de qualquer outro alimento. Evitar alimentos ricos em açúcar, né, porque eles são os propulsores da cárie, tá? Escovação frequente é muito importante. Tá bom?
Então, essas são minhas considerações. E como eu falei, né, prevenir é melhor que tratar, né? Muitas vezes é melhor sim. Isso. Alguma pergunta que alguém quisera fazer? Quando você mostrou, doutora, o irrigador, eu queria entender melhor ele. A gente tem que tê-lo ou esse irrigador? Aham. Vamos lá. É no consultório, como é que é? Está no implante, né? Mas quando eu mostrei, você queria falar, você falou sobre a foto do irrigador. Aham. Oi? Agora dá para você passar, ó. Ah, tá, ok. Isso. É isso aí. Aham. Esse irrigador é tipo uma escova com motor. É uma escovinha. Vendem até nas farmácias. Por quê? Porque ela tem um jato de água. Ela tem um jatinho de água que ela vai fazer uma... Por exemplo, quando você faz um bochecho com a água normal, você faz o bochecho, ela não tem essa força que esse irrigador tem. Principalmente esse irrigador é para quem tem implantes. Sim. Tá? Esse é muito bom porque ele tira, como a gente tem espaços entre a prótese e o implante, esses espacinhos que ele vai limpar. Isso, é um jatinho de água que você coloca, direciona, né, em todos os dentes e ele vai limpando, vai tirando todo alimento que possa ser acumulado. Que esse alimento é aquele que vai ser o causador de perder o implante lá na frente se você não higieniza. Ah, tá ótimo. Eu queria também saber, se você falasse um pouquinho sobre o bruxismo. Para quem usa plaquinha, como eu tenho e uso. Pode sim. O bruxismo, né, são alterações parafuncionais, né? A gente pode ser o bruxismo por falta de dente, pode ser bruxismo por ter uma força mastigatória maior, estresse, tudo isso traz o nosso bruxismo. As plaquinhas de miorrelaxantes são muito importantes em essa fase, porque elas ajudam a não ter aquela força mastigatória de nossos músculos. Então, é muito importante a plaquinha. Sim, protege também. Principalmente quem tem restaurações, né? Restaurações com resina. Quando você tem o bruxismo, elas tendem a quebrar. E a plaquinha miorrelaxante ajuda muito. Sim, né? Essa outra escovinha que mostra aqui embaixo é diferente do irrigador, né? Diferente. Essa é uma escovinha que se utiliza muito também para quem usa aparelhos. Quem usa aparelhos ortodônticos também, ela é muito boa. Porque, como falei, como ela tem o espaço, né? Próteses e implante, esses espaços. E a prótese, ela está ligada em isso, você passa a escovinha por cada espacinho que tem. Que uma escova normal não faz isso, né? Na farmácia. Também tem na farmácia. Isso, pode comprar sim. É muito importante, eu gostei muito das suas perguntas, porque muitas vezes o paciente, a gente fala e a gente dá por sobreentendido, né? Não, ele entendeu bem. Não, mas pode perguntar. E a seu dentista pergunta 10 vezes, se for possível, pergunte, até entender como que utiliza. Tá? Mas é muito importante ter esse equipamento para utilizar. Sim, pode falar. Boa tarde, doutora. Boa tarde. A sarrabulha, ela é causada só por falta de higiene bucal ou pode ser déficit de alguma vitamina, de algum mineral no corpo também? Porque às vezes ela não é só no fundo da língua, às vezes ela aparece na ponta. Você está me falando da saburra lingual. Saburra, inclusive tem umas que tem até umas rachaduras, né? Mas essas rachaduras que você fala são formas da língua. A língua tem vários tipos de língua, vamos falar. E essas rachaduras tem a língua geográfica também. Tá? Que essa língua geográfica, por exemplo, ela tem certas... vamos falar assim só para entender, úlceras assim, que elas sentem o ácido mais forte. Mas a saburra mesmo que eu estou falando é aquela sujeirinha que fica na língua depois da gente se alimentar. Por que fica isso? Porque a gente não está escovando direito.
né? Essa saburra aí que acontece dá mau hálito, pode ficar resto do alimento, da cáries, pode trazer inflamação de gengiva. Eu associo mais à higienização mesmo. Acho que só. Alguém mais? Mas eu gostei muito, viu? Gostei muito da participação e eu estou aqui para esclarecer qualquer dúvida. Quem que vai trazer aqui? Vamos trazer uma lembrança aqui para a doutora. Pode vir, pode vir. Obrigada. Obrigada aí está a lembrança. Obrigada. Muito obrigada. Deus abençoe. Foi Obrigada muito bom a sua participação. Amém. Gente, muito obrigada. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Próxima semana nós estaremos aqui novamente.